Ah, saudações! Assustou, miserável? Vamos voltar aqui. Eu tô gravando esse vídeo emendadinho no outro, então o figurino é o mesmo, não é verdade? E lógico, né? Vocês podem notar que o Felipe Cruzati teve dias difíceis, a barba tá cada vez mais branca, não é verdade? Mas quem me viu lá atrás nas lives, né? Meu cabelo voltou e nós estamos aí na batalha para chegar em casa no final de um dia de trabalho. Pois então, galera, eu tô indo em direção à chuva, tá dando para ver ali, tá? E agora eu quero falar um pouquinho, rapidamente, ó, o vídeo começa em 36 segundos. Quero falar um pouquinho sobre o famigerado Trump e sua taxação, né? Teve 2 vídeos atrás que eu comentei com vocês sobre os acontecimentos aí e tudo mais. Mas, galera, cada dia que passa eu fico mais convencido que eu tenho que me proteger no Bitcoin. Porque para onde eu olho, eu vejo o Bitcoin como solução, né, para isso tudo. Existem rumores que nada disso é comprovado, mas existem rumores que estão usando o Bitcoin entre, por exemplo, China e Rússia para transacionar algumas coisas, né, comércio, porque não dá para usar o Swift. E é aí que eu vou chegar novamente no que eu queria dizer para vocês. Chegar finalmente, melhor dizendo, no que eu queria dizer para vocês. Você vai voltar um pouquinho no tempo e vai se lembrar, começou a chover, vai se lembrar da guerra da Ucrânia quando ela começou. A gente chama de guerra da Ucrânia, né? Mas é lá o conflito ou a guerra entre Rússia e Ucrânia. As questões que envolvem isso são muito amplas, não é isso que eu vou dizer aqui, tá? Eu não estou dizendo que eu sou a favor de X ou Y e nem tenho essa pretensão. Não preciso dizer para vocês sobre a gravidade, né? E não preciso dizer para vocês que a Ucrânia é um ponto fraco aí nessa história. A Rússia é muito mais forte. Então ela começou a receber, a Ucrânia começou a receber apoio europeu e americano para se manter na guerra. E aí vocês estão vendo o desenrolar agora, né? Inclusive com o Zelensky e o Trump lá batendo boca, né? Então tome o seu partido aí, não tô nem aí. O que eu quero dizer é o seguinte: lá no conflito, lá 3 anos atrás, né, ou até mais, você se lembra que para punir a Rússia, os Estados Unidos confiscaram as reservas internacionais. Outros países também fizeram isso, mas a Rússia tinha comprado, né, títulos da dívida americana, que ela não tem mais acesso. E também, né, junto a isso, para não ter acesso mesmo, desligaram o sistema SWIFT para a Rússia. Então, se você chegar no banco e tentar mandar dólares ou mandar qualquer moeda, né? Quando a gente faz uma transação internacional, seja ela qual for, né, você quer mandar real, por exemplo, para África do Sul, e lá a moeda corrente não é dólar. Mesmo assim, você converte de real para dólar, entra pro sistema SWIFT, a transação é feita em dólar, controlado pelos Estados Unidos, e essa transação desemboca via sistema SWIFT, mas passando pelos Estados Unidos, eles precisam saber quanto de dólar você está mandando, olha só. E aí eles acreditam lá na África do Sul, e a África do Sul faz a conversão de dólar para moeda corrente lá, que eu não sei porque que eu dei esse exemplo, porque eu não sei a moeda de lá. E aí você tem, então, nas duas pontas, real e dólar sul-africano, sei lá o nome que tem, e no meio do caminho você transacionou em dólar. Então, se você desligar o Brasil, por exemplo, de acessar esse protocolo, porque é um protocolo, tem lá os seus servidores, provedores instalados aqui no Brasil, e tem lá uma máscara de segurança cheia de coisa, de criptografia e tal. E aí você vai lá e fala assim, olha, essa galera aqui, ó, os IPzinhos do Brasil não acessam mais o SWIFT. Os bancos que estão cadastrados no sistema SWIFT, nós vamos desligar. Porque dentro do sistema SWIFT você tem lá o código bancário e tudo mais, e tem uma identificação de país, né? Você deve se lembrar disso, né? Tem lá o IBAN, se eu não me engano, que é uma identificação de país. Então desliga esse país aí. Foi o que fizeram com a Rússia. A Rússia não tem mais acesso ao sistema SWIFT. Então, para transacionar com outros países, fica virtualmente impossível. Eis que surge a solução, que são as blockchains e criptomoedas. E principalmente
o Bitcoin, né? Eu não sei se a Rússia está transacionando Bitcoin. A gente supõe que sim. Por quê? É uma das únicas criptos, né, que é verdadeiramente descentralizada, é a única, né? Mas é uma das únicas criptos que não tem um governo por trás ou uma empresa por trás. A gente pode dizer, talvez, que a Monero também não tem, a Litecoin também não tem. É por aí. Deve ser mais ou menos isso, tá? Algumas redes antigas, né, que não se utilizam de protocolos ou de códigos, né, mantidos por empresas ou pessoas. Então são poucas opções, mas a gente chuta que os caras usam Bitcoin, né? Ultimamente a rede do Bitcoin está pouco utilizada. Você vê lá na blockchain, lá tem pouca transação. Lá na Mempool, que a gente sempre mostrava no canal nas lives, essa é a nossa suposição, que os caras fizeram algumas transações de Bitcoin. Mas pode ser que eles estejam usando outras, né, como eu falei para vocês. O que interessa para nós é que quando o bicho pega, vem o imperialismo e te desliga do sistema. E esses países, eles não querem ficar reféns disso. Então eles estão montando alternativas ao sistema SWIFT. E acaba desembocando no Bitcoin por excelência, né? Eu até acredito que o Bitcoin, por ter esse efeito de escassez, ele não vai ser utilizado para troca comercial, nem entre nós pequenininhos e nem entre os grandões, os países, por exemplo. Ele vai ser cada vez mais algo voltado para reserva de valor e pouco utilizado no dia a dia para comprar um cafezinho. A gente provavelmente vai ter a manutenção da moeda fiduciária local, mas quando a gente falar de pequenos valores, inclusive entre países, a gente provavelmente vai ter uma alternativa, né, que não o Bitcoin, uma alternativa ao dólar. Né? Hoje, se eu quiser mandar Bitcoin para qualquer lugar do mundo, eu consigo? Consigo. Mas qual que é a adoção que ele tem? É muito baixa. Ele tem infelizmente, tá? O Bitcoin tem uma barreira de entrada muito grande ainda. Não é fácil transacionar com Bitcoin, né? Então, as pessoas... eu acho que poderia ser diferente, mas eu temo que isso vai mudar, vai demorar para mudar, tá? Que é justamente as pessoas buscam a facilidade, do mesmo jeito que eu e você buscamos, a facilidade do Pix, a facilidade de delegar, né? ou a comodidade de delegar a responsabilidade sobre, por exemplo, uma compra não reconhecida. Você vai lá e reclama para o banco. Agora, no Bitcoin, a responsabilidade individual ela é muito grande. E a maioria absoluta das pessoas não está disposta a passar por isso. Elas querem trabalhar, ganhar o seu, poder gastar a hora que elas quiserem e ter uma vida tranquila. Né? Quanto menos preocupação, melhor. É a busca do nosso cérebro por o benefício do ócio, né? O benefício da facilidade. Então, tudo que você faz repetidamente acaba ficando fácil. Você acaba não tendo mais que fazer tanto esforço para realizar a mesma tarefa. Mas o começo é muito difícil. Por exemplo, dirigir. Estou conversando com vocês e dirigindo. Meio que eu nem penso muito mais para dirigir. Mas são muitos anos fazendo isso. E o começo foi sofrido. Eu tinha que pensar muito bem no que eu estava fazendo. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Aí no seu trabalho é a mesma coisa. Muda de trabalho para você ver. Até você pegar o trabalho, demora. Depois que pegou, vai embora, né? Você vai se aprimorando. Mas o esforço inicial, ele expulsa a gente da mudança. E as pessoas têm essa dificuldade. Por isso que a gente resiste à mudança. Porque ela tem um gasto energético, ela tem um custo energético muito alto. Então por isso que o nosso cérebro, ele busca a monotonia, ele busca a mesmice. Por quê? Porque gasta menos energia para fazer isso. É simples assim, não precisa ficar inventando muito não, tá? É uma explicação muito mais biológica, né, do que racional, enfim, muito mais biológica, né, do que subjetiva. Ela é bem objetiva, você busca o estado de menor energia, como tudo na natureza, né? Busca o caminho mais fácil,
a energia elétrica, né, a movimentação de elétrons, ela busca o caminho mais fácil, você vai se lembrar disso nas suas aulas de física. Assim é você também, né? Não pense que você é algo estranho à natureza, você faz parte dela e você busca essa comodidade. Que viagem para dizer que nós não gostamos de mudança, não é mesmo? Mas é mais ou menos por aí. Por isso que eu acredito que o Bitcoin se tornando como se tornou um paquiderme, com pouca mudança, as transações on-chain, as transações na primeira camada, vamos chamar assim, que é a única que importa, a blockchain do Bitcoin, elas são lentas, sofridas, demoradas. Ninguém gosta muito de ficar mexendo com ela, não. Nos expõe ao risco também. Então, quem quer mexer nela, faz o mínimo possível, né? E as segundas camadas não são Bitcoin de verdade, são um vale Bitcoin. Então, quando você entende isso, você tende a ficar mais convencido de que a implementação de Bitcoin no dia a dia será muito mais sofrida do que supõe a maioria aí dos divulgadores, né? Mesmo assim, e para finalizar, o Bitica será adotado como reserva de valor, assim como o ouro, né? Porque existe muito mais certezas envolvendo o Bitcoin do que o ouro, por incrível que pareça, ou por incrença que parível. Você pode verificar, e aí que está o valor do Bitcoin. Você pode verificar a autenticidade dele, você pode verificar a emissão, você pode verificar o saldo, você pode confiar que aquela blockchain foi validada. Agora, o ouro não tem nada disso, não dá para confiar que tem ouro lá dentro do cofre do banco. É tudo papel de papel de papel, em cima de um metal que ninguém vai lá olhar para saber se é tudo ouro que tem lá mesmo. Para transacionar ouro diretamente não dá, né? Ninguém anda com ouro no bolso. Para você ter ouro hoje em dia, o ouro, você geralmente tem um papel, como eu falei, que alguém diz para você que vale ouro, então você depende de um terceiro para fazer essa custódia obrigatoriamente nesse caso, e se você quiser fazer a autocustódia, você terá um problema de liquidez excepcional. E você tem a outra questão de que ninguém controla a emissão de ouro, né? Ela é mais ou menos combinada, né? Porque a galera que tem uma jazida muito grande de ouro, os países que têm, não é de interesse deles desembocar ouro no mercado e derrubar o valor. Mas o ouro está lá, ninguém sabe direito quanto ouro vai ser extraído, né? Ninguém sabe direito quanto já foi. Ninguém sabe, por exemplo, o preço. Aliás, o país, né, que tem verdadeiramente reservas em ouro. Então a gente fica nessa penumbra em relação ao ouro. E o Bitcoin não tem disso, né? O Bitcoin é transparente nesse caso. Nós sabemos que já emitiu lá suas 20 milhões de unidades, falta mais 1 milhão para emitir, e é isso. Paciência, né? É o que vai ter para o resto que chegar daqui para frente. Então é muito diferente, tá? O Bitcoin é algo extremamente disruptivo, tá? E como eu falei no outro vídeo, não dá para recriar as condições de quando o Bitcoin foi criado. Não dá para fazer outro, né? Por quê? Porque não dá para gerar o anonimato, não dá para gerar a descentralização. Vai ser muito, muito difícil, né? Nunca dá para dizer que é impossível, mas vai ser muito, muito difícil aparecer algo que substitua o Bitcoin. Nós teremos, na minha opinião, e aí é uma futurologia total, nós teremos, na minha opinião, e eu já falei isso antes, né? Estou me repetindo aqui, nós vamos ter o Bitcoin como a alternativa, né, para todos terem uma manutenção de patrimônio, né? E nós vamos ter a nossa moedinha de uso todo dia, né? Provavelmente algo lastreado em outra coisa, né? Não sei o que, não sei qual vai ser a moeda corrente, né? Vai que é a moeda chinesa, né? Vai saber. Mas a gente tem uma longa caminhada ainda. Você ainda tem tempo e oportunidade de juntar Bitcoin. Não seja relapso. Se a informação chegou até você e você não fez nada com ela, né, arque com as consequências. Porque se você não tiver Bitcoin, nem um pouquinhozinho, em breve você poderá se arrepender amargamente, né? Na minha opinião, todo mundo tem que ter, nem que seja só um pouquinho. Se liga, estuda a segurança, que é importante.